Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Open Tecno. Hoje temos aqui no canal uma das novas apresentações que a marca Creality nos trouxe. Já vimos em um vídeo que não foi específico para um produto, mas sim para vários. No da mesa, o novo setup que montei, uma impressora 3D da marca Creality. Mas neste vídeo vamos fazer um vídeo dedicado a esta Creality. K1C, um dos seus modelos que poderíamos chamar de topo de linha para um usuário médio, tem características muito boas. E a seguir, vou detalhar um pouquinho por que estou dizendo isso, de que ela tem características praticamente inovadoras para o seu segmento. Primeiramente, quero dizer que não sou nenhum especialista em impressoras 3D, mas agradeço ao meu amigo Adriano que me deu uma força para compreender, para fazer algumas pequenas impressões, alguns testes e também entender muito mais como funciona todo esse universo. E dessa forma, poder transmitir esses conhecimentos para vocês e mostrar como funciona essa Creality K1C. E por sinal, se vocês perceberam, ultimamente o canal está com uma qualidade muito melhor. E isso é porque renovamos a câmera e junto com ela, também os cartões que usamos para gravar todos os vídeos. Esse cartão foi enviado para nós pela Kingston, por quê? Porque essa câmera grava com uma qualidade muito boa e para isso precisa de uma velocidade de gravação muito alta. É por isso que, para vídeo, existem 3 tipos de cartões, V30, V60 e V90 para gravar desde 4K até mesmo em 8K. No nosso caso, gravamos com uma qualidade muito boa, então precisamos desse cartão V90 que nos permite gravar em velocidades estratosféricas. Então, obrigado a Kingston por nos enviar este Canvas React Plus para gravar os vídeos na máxima qualidade e para que vocês também aproveitem ao máximo. E agora, vamos continuar com o vídeo. A Creality poderíamos dizer que é praticamente a principal marca de impressoras 3D para o nível de usuário. Existem algumas outras empresas também que fazem impressoras 3D. Há algumas que mais ou menos competem no mesmo segmento, mas que podem custar o dobro para ter características muito semelhantes às desta Creality. A verdade é que, em relação ao custo-benefício, pode ser praticamente uma das melhores opções do mercado, pelo que tenho visto, e também porque, no final das contas, são as mais ou das mais conhecidas. Este modelo K1C deriva do seu modelo ou do seu irmão, K1, que nos oferece com esse C a impressão em vários materiais adicionais. Por exemplo, como podem ver, essa peça marrom que imprimi é um Pikachu. Ela é feita de fibra de carbono, que na verdade não é totalmente fibra de carbono, mas sim um material que tem um pequeno componente de fibra de carbono. Quero dizer que imprimi principalmente em PLA em 2 cores. Uma, a branca, que é PLA puro, e depois a marrom, que vocês estão vendo que é PLA com fibra de carbono. E é isso que essa impressora nos oferece, a impressão em fibra de carbono. Mas enfim, vamos começar pelo começo, quando a impressora chega pra gente. O que me surpreendeu nesse modelo é que ele já vem praticamente montado. Não precisamos fazer quase nada, o cubo chega, como vocês estão vendo. Não precisa fazer praticamente nada, é só tirar 3 parafusos da placa que vem presa na parte inferior para que não se mova. Pelo que entendi, tiramos todas as espumas que vêm junto, conectamos a tomada, colocamos a telinha, o que é muito simples. E esse puxador que vocês estão vendo na porta, que também vem separado, eu entendo que é para não quebrar esse vidro. No entanto, outras impressoras que eu vi precisam de um monte de peças, de passar os cabos, de parafusar os motores. Bom, colocar 1000 coisas. Você demora praticamente uma tarde inteira para montar, e essa impressora em 20 minutos bem feito com um pequeno tutorial. As imagens que vocês estão vendo aqui neste vídeo, que eu já digo, realmente é muito simples. Você monta ela em 20, 30 minutos no máximo. Depois, ela já traz tudo necessário para imprimir desde o início, o que também me chamou a atenção por ser comum. Por exemplo, já aconteceu comigo em outra ocasião de eu começar a imprimir. E a primeira coisa que aconteceu foi que a peça descolou, começou a se mover tudo e estragou completamente. A impressora, então, essa Creality K1C, traz pra gente uma barrinha de cola para que antes de cada impressão a gente coloque um pequeno pingo no centro. Eu faço simplesmente um pequeno círculo, nada mais, ou seja, bem pouquinho já é suficiente, começa a imprimir e a peça não se move. Além disso, vem uma caixinha com todo tipo de chaves para a montagem, uma haste que eu entendo que é para limpar tudo. Todo o sistema da agulha da impressora já vem incluído, também vem uma chave para apertar porcas, um pendrive para, por exemplo, se quisermos guardar todas as nossas impressões 3D do computador,
Baixamos de um site. Existem vários sites que podem ser usados, como por exemplo o Printable, como a outra que, enfim, se você procurar, vai encontrar um monte de sites onde pode baixar modelos gratuitos. Além disso, o próprio aplicativo da Creality para celular também contém modelos que a gente simplesmente seleciona e já começa a imprimir. Claro, ele também mostra o material necessário. Nesse caso é PLA, que eu acho que é o material mais básico. A gente tem ele na cor branca e além disso, os caras da Creality também me enviaram um outro rolo, como eu comentei, com fibra de carbono que vem na cor marrom, que está instalado atrás da impressora com o qual imprimi este pequeno Pikachu. Uma coisa curiosa é que se a gente imprimir, existem materiais que ao serem impressos vão liberar vapores ou gases que são tóxicos. Para isso, vem com um pequeno filtro de carvão para, digamos assim, neutralizar esses efeitos nocivos. Nunca imprimi com esse material, então coloquei o carvão, mas acho que agora não serve para nada. Além disso, o pessoal da Creality me enviou o Filament Dryer, que é um secador de filamento, porque tem alguns filamentos que, assim que são abertos, se estivermos em um lugar úmido, podem acabar estragando. Então, esse tipo de aparelho eu não usei porque não é necessário para mim. Neste quarto onde estou, a umidade é bem baixa, então não precisei dele. Basicamente, é uma caixa onde colocamos os filamentos, fechamos e mantemos temperatura e umidade estáveis. Apresentei um pouco a impressora para vocês. Como foi a experiência? Foi muito boa. Eu fiz 2 impressões, um Benchi, que me disseram que é como a impressão mais famosa, onde também se medem os tempos, quanto tempo leva para imprimir e tudo mais, e quanto tempo levou para mim. Então, esse barquinho aqui que vocês estão vendo, que para vocês verem na palma da mão é bem pequeno, levou 17 minutos. Eu vi que há impressoras que podem levar entre 1h30 e 2 horas, muito, muito facilmente. E depois, por exemplo, esse pequeno Pikachu aqui, levou cerca de meia hora, uns 30 minutos mais ou menos para ser impresso. São tempos muito, muito rápidos, porque, já digo para vocês, para colocar em contexto, esse pequeno barquinho em outra impressora poderia ter levado 1h30, 2 horas. Embora, por exemplo, existam algumas outras impressoras, por exemplo, que custam mais do que o dobro desta, que em vez de imprimir em 17 minutos, imprimem em 13, ok, é uma pequena redução, mas não acho que valha tanto a pena pagar o dobro para reduzir 3, 4 minutos em uma peça. E o modo de uso, realmente, como eu disse para vocês, é muito simples. Eu imprimi 2 figuras de primeira sem nenhum tipo de erro. Por quê? Bom, porque contamos com vários sistemas para isso. Primeiro, a impressora funciona de forma completamente automática, ou seja, a gente liga e ela mesma já pede para fazermos uma calibração. Uma calibração na qual ela vai movendo a base de forma vertical e também o cabeçote de forma horizontal. Assim, ela detecta todos os pontos onde pode imprimir e a altura de cada um. Também realiza testes de vibração, pois ao imprimir muito rápido, a máquina vibra. Então, para se nivelar como um estabilizador, ela se equilibra. Esse processo leva cerca de 10 a 12 minutos. Sempre que iniciamos a impressão, ela calibra todos os sistemas e a parte traseira da máquina. Placa, que é uma placa que pode ser removida, ela é realmente imantada. Onde imprimimos vai ter na parte superior um limpador, por onde a cabeça de impressão vai passar. Sempre antes de começar a imprimir, para se limpar e não começar gerando nenhum tipo de resíduo. Esta é a placa, onde vamos imprimir, ela é flexível, como vocês veem, para facilitar ao retirar a peça após a impressão. Por exemplo, o seu Pikachu que estava no centro, é só dobrar um pouco e ele faz plop, sai e já está pronto para nós. Então, perfeito, impresso sem falhas, sem quebrar ou precisar retirar de outra maneira. Além disso, além da calibração que eu mencionei, também vamos ter outro sistema, que é uma câmera de inteligência artificial. Vamos ter uma câmera neste ponto aqui que vai servir para fazer time-lapse, mas também para que a câmera ou a impressora nos avise. No caso de que, por exemplo, a impressão esteja saindo errada, se a peça for destruída, quebrar ou começar a acontecer algo estranho, a câmera de inteligência artificial detectaria e nos notificaria. Já adianto que não é o meu caso, porque as 2 impressões que fiz saíram bem, então, bom, melhor assim. Depois, como funciona para imprimir os modelos que quisermos? Fiz tudo pelo celular, sem usar o computador. No computador, podemos baixar, modificar e transferir arquivos por pendrive na USB, mas fiz tudo pelo celular. Conectamos a impressora ao Wi-Fi da nossa casa, depois podemos atualizá-la, o firmware e tudo isso. E depois, pelo aplicativo do celular, podemos enviar os modelos para a impressora imprimir em tempo real. Então, como eu disse, eu baixei modelos, salvei no meu celular
e pelo celular enviei para o aplicativo e imprimi sem nenhum tipo de dificuldade e muito mais rápido do que usar o computador e tudo mais. Então, é muito simples imprimir tudo o que quisermos. Além disso, o aplicativo aceita todos os tipos de arquivos, converte para o formato necessário internamente e imprime. Além disso, a forma de escalar é realmente simples. Quando estamos prestes a imprimir, aparece uma telinha onde vemos a escala do objeto. Então, se não quisermos em 100%, podemos colocar em 50% como eu fiz. O Pikachu era bem maior, mas eu queria uma pecinha pequena, então coloquei em 50%. E foi isso que saiu. A temperatura do filamento é regulada automaticamente, então não precisamos nos preocupar com isso. E uma coisa que me preocupava era como era o gerenciamento do filamento. Mas é realmente fácil, né? A gente insere o filamento, primeiro cortado a 45 graus, temos uma ferramenta como uma tesoura, mas para o filamento, na qual precisamos inserir. Então, se este é o filamento, né, o corte tem que ser a 45 graus, ou seja, na diagonal. Dessa forma, ele vai ficar muito mais afiado, vai passar melhor pelo conduto. E a gente vai inserir e ele vai começar a imprimir de uma forma melhor. Uma vez inserido o filamento, vamos até a tela e precisamos apertar o botão de extrusão, que faz uma pequena impressão, solta um pouquinho de material, mas assim, quando fizermos a próxima impressão, ela já começa perfeitamente bem. Da mesma forma, se quisermos retirar esse filamento para depois colocar outro e fazer a limpeza, apertamos em retrair. Ele mesmo faz os processos e depois a gente destrava aqui o cabeçote e tira o filamento sem nenhum problema. Vou mostrar algumas imagens de como ela imprime, realmente imprime muito rápido. É impressionante a velocidade que ela alcança. E, na verdade, a qualidade das peças fica muito boa. Ou seja, vou mostrar alguns closes para vocês. Mas o acabamento fica muito bom, muito robusto mesmo, o que também é surpreendente. E além disso, não fica com nenhum tipo de rebarba, nem nenhum defeito estranho, realmente fica muito bom. Na hora de limpar, que era uma coisa que me preocupava, é muito simples realmente. Você pega um paninho com água, tira essa placa que é magnética e limpa. Com certeza, com água, sai tanto a cola quanto os restos do material plástico com o qual a gente imprimiu, mas se não sair, você pode colocar uma gotinha de álcool ou um limpa-vidros, qualquer produto que não seja corrosivo. E isso também vai servir para limpar muito facilmente. Agora, pontos importantes da impressora, itens que se desgastam em uma 3D, o cabeçote. O cabeçote costuma ser bastante delicado, e neste modelo ele vem reforçado para trabalhar durante muitas horas. Além disso, traz ainda uma condução de material. Me disseram que é muito bom que a ponta esteja quente, mas que o resto do objeto que mantém esse filamento não esteja. Para que, quando o filamento chegar, ele chegue frio, esquente, derreta, faça a forma, esfrie de novo, não é bom que tudo ao redor esteja quente e tal. Aqui a condução térmica com essa ponta é ótima e sua remoção é fácil. Acho que, puxando, conseguimos tirar, colocar outra e continuar funcionando. Mas enfim, não é o meu caso, eu não tirei porque, bom, no final das contas eu imprimi algumas peças e não precisei trocar a ponta. Para dar uma ideia de algumas características técnicas, apesar de eu não ter muita referência, a velocidade com que ela pode funcionar é de 600 milímetros por segundo, o que é muito alto. Outra coisa que não usei, pois para o PLA não é necessário. Na verdade, recomendo evitar devido à manutenção da temperatura dentro da impressora. Essa carcaça que, como eu disse, eu nem cheguei a usar, porque é utilizada para outros tipos de materiais. Mas essa carcaça, caso a gente precise, seria colocada aqui em cima. Fechando a porta, a temperatura se mantém melhor, preservando o material e afins. Para o PLA, isso não é necessário. Podemos deixar a parte de cima aberta, mas é melhor que a porta fique fechada. E vendo as boas impressões que podemos fazer com ela, os bons resultados que podemos obter, vocês devem estar se perguntando: beleza, quanto custa? O preço é de 500 euros. Aqui temos a versão, bom, digamos exclusiva do Bayern de Munique, que é uma versão especial que eles lançaram da impressora. Se preferirem ela toda preta, também está disponível com moldura vermelha por 500 euros, assim como a outra. Podem escolher qualquer uma. E agora, o que querem depois? O secador de filamento é útil porque vocês vivem em área úmida e querem manter os filamentos em ótimas condições para melhores impressões? Então custaria em torno de 60 a 80 euros, dependendo do tamanho que vocês querem. Este é o modelo menorzinho. Temos para um único rolo, mas poderíamos comprar tampas que nos permitam colocar vários rolos ao mesmo tempo.
Então este custaria de cerca de 60 a 80 euros. Depois, quanto custa mais ou menos o material? Aqui temos um rolinho pequeno que já vem com a própria impressora, mas se quisermos um rolo de 1 kg, vai custar em torno de 20 euros. E no caso de querer esse filamento em carbono que nos ofereceria, bom, um pouco mais de resistência, talvez um peso menor, custaria um pouco mais, cerca de 25 euros aproximadamente, o que também não é nenhum absurdo. Para vocês terem uma ideia, caso o cabeçote estrague, uns 4 cabeçotes custariam cerca de 40 euros, ou seja, cerca de 10 euros cada cabeçote. E bom, no site deles vocês encontram todo tipo de peças de reposição, desde ventiladores, câmera, todo esse tipo de coisa que podemos equipar na impressora. Um ponto negativo que eu percebi é que ela é uma impressora bastante barulhenta. Como imprime muito rápido, precisa resfriar o filamento, precisa se resfriar e tudo isso tem um custo. Com o som, temos cerca de 40 decibéis de ruído, o que obviamente não é para dormir. Ao lado da impressora ela vai funcionando, mas em compensação temos uma impressão muito rápida. Seria uma impressora para um cômodo próprio ou para usar fora do horário de descanso? Então é isso, pessoal. Dito isso, está feita a análise da Creality K1C, uma impressora 3D que me surpreendeu. Para o bem, é a primeira vez que consigo montar uma impressora em pouco tempo e fazê-la funcionar de primeira. Isso há alguns anos era impensável. Ouvi dizer que antigamente uma impressora exigia grande curva de aprendizado e conhecimento. O material que você tinha que colocar na placa para que a impressão grudasse, não descolasse, não estragasse. Também as precisões eram muito piores, demoravam horas para fazer modelos como este aqui, como este barquinho. Enfim, um modelo que já tem todos os avanços. É o que há de mais recente no mercado. E realmente o preço, como eu disse, não é nada ruim, porque temos concorrentes no mesmo segmento que custam o dobro, para reduzir alguns minutos em uma peça como esta. Então, dito isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiverem, deixem nos comentários, que vou tentar responder tudo o que eu puder. Se gostaram do vídeo, deixem um like e confiram o link de compra, tanto para a impressora quanto para o secador de filamentos, assim como para os diferentes filamentos que testamos aqui para as impressões. E dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Seguiste?